Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast B3. Eu sou Alan Betiol, nas redes sociais como @betiolzeira, mas o interessante é que vocês me procurem como @merdacast, que lá que é a rede social legal que você deve seguir. Hoje um episódio muito especial, né? Vamos falar sobre chunchos e afins. Ao meu lado, Anselmo Luiz Bonaldi Betiol, nas redes sociais como @betaldi. E diretamente de Belo Horizonte, Pedro Baldurquino, que vocês encontram nas redes sociais como @baldurquino. E hoje a gente vai falar, como o Alan disse, sobre os chunchos. Alan, dá uma definição de chuncho aí. Chuncho? Como que a gente poderia definir o chuncho? É um jabazinho, como diria o Ratinho, né? Um chuncho. Merchan. Aquele merchan. Qual que é a diferença de marketing e merchan? Tem uma diferença, né, técnica? Nossa, tem uma diferença. Olha, eu saberia te falar muito bem se eu tivesse me preparado um pouquinho para isso, porque é meio da minha área. Mas se eu for tentar fazer isso agora, assim, acho que eu vou embolar. Mas o chuncho é aquele mais escancarado. O chuncho é autopropaganda declarada, tipo, eu vou falar uma coisa minha para me vender. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Assim, eu sou fofão e comam o lanchinho do fofão da Didzioli, que é muito bom, aparece... E a gente vai falar dos nossos próprios chunchos, é isso? É isso, a gente vai falar dos nossos chunchos, já que a gente nos nossos primeiros programas resolveu fazer uns chunchos, né? Chunchar aí umas coisas sobre o que a gente faz. Então, de repente, a gente pensou que era interessante a gente, para quem ouve a gente, para quem vê a gente, acompanha a gente, saber um pouco do que a gente faz. Outros nossos projetos paralelos, antigos, ou novos, ou atuais. E é bom que conhece, né? A gente se conhece um pouco, as pessoas conhecem um pouco da gente. Eu acho que essas coisas que a gente vai falar hoje tem muito a ver com o motivo e o tipo de conteúdo que a gente traz para cá hoje, né? Mesmo que não seja diretamente ligado ao conteúdo, acho que tem a ver com o nosso gosto, o tipo de coisa que a gente gosta de mexer, gosta de fazer e que acaba trazendo aqui para nosso projeto B3. Então eu acho que a gente pode começar, né, esse super chuncho de hoje, então super chuncho contra o baixo astral. Vamos começar com o Alan. O Alan aí já anunciou qual que um pouco, né, indiretamente aí na hora de falar suas redes sociais, e já anunciou um pouco um projeto dele. Já vou aproveitar o gancho, né? Então manda ver, Alan. Fala aí sobre o chuncho do Alan, que é o MerdaCast, Alan. O que é o MerdaCast? O MerdaCast é uma transmissão live, né, que eu faço aí e já é denominado o maior talk show jacutinguense e adjacências. Então, assim, a gente tem uma abrangência muito grande de Jacutinga, pessoas me param na rua, a gente entrevista pessoas conhecidas da cidade e de todas as camadas sociais, assim, a gente já conversou com diversas pessoas e surgiu muito no impulso. Eu e um amigo fizemos ele falou, eu sempre assisti transmissões ao vivo, assim, algumas de 2014 para cá, eu acabei acompanhando alguns canais da internet e vi que alguns faziam e eu achava muito legal. Então eu acabei observando, pesquisando como se fazia. E um amigo meu chamado Marcelo Bassi, não sei se vocês conhecem, ele chegou para mim assim, um dia a gente estava aqui em casa, pediu uma pizza e tal, e ele falou, tem uma ferramenta nova no Facebook de transmissão, vamos transmitir? Eu tinha um fundo preto em casa e falei, tá, vamos, só que peraí que eu vou puxar uma mesinha aqui, a gente liga uma luz, usa o fundo preto e a gente faz uma transmissão aqui. A gente ficou por 1 hora transmitindo. E foi a melhor transmissão, eu acho que da história da internet mundial, inclusive. E o Marcelo Bassi não tinha clicado lá em transmitir. A gente achava que a gente não tinha público. Então a gente estava transmitindo para nós mesmos. E foi a melhor transmissão que a gente fez, assim. Foi mais espontânea, porque não tinha participação de ninguém. A gente começou a improvisar. E ficou um resultado muito bacana. Aí ele falou, aí depois, no meio do negócio, já tinha, sei lá, 40 minutos, ele falou, eu acho que não transmitiu. A gente falou, puxa vida, né? Aí a gente refez a mesma transmissão, e aí o pessoal começou a participar, comentando, assim, sei lá, entrou umas... eu acho que entrou mais de 10 pessoas naquele dia. E aí, poxa, que legal, aí um feedback bacana, a gente falou, não, vamos fazer outra. O Marcelo Bassi já queria fazer outra no outro dia. Eu falei, não, vamos preparar algo. E aí passou a ser semanal, depois passou a ser quinzenal, depois a gente deu uma parada porque
acaba tendo uma... fica difícil, né? Você ter criatividade o tempo todo para falar, ter um semanal. Então a gente passou por alguns períodos assim que não teve o MerdaCast, e aí depois eu acabei criando um Instagram, porque eu acredito que o Facebook muito em breve vai ser substituído pelo Instagram, não demora muito, vai estar obsoleto. E quem não acreditaram no que eu tô falando, tá aí o Orkut, né? Porque ninguém acreditava que o Orkut ia acabar. E estamos com mais de 1.000 seguidores aí no Instagram. E assim, a gente está fazendo, na medida do possível. Essa semana tivemos o Rafael Batista, que retornou no MerdaCast para falar de um projeto que ele teve e agora lançar um outro. E assim, explica quem que é o... Só para dar uma ideia, né, dos convidados, né? Você falou Rafael Batista. Ele é quem aí? Quem é Rafael Batista na fila do pão? O Rafael Batista, ele é um personal trainer muito conhecido, muito requisitado em Jacutinga e adjacências. É um excelente profissional. Eu mesmo já tive aula com ele. Mas assim, a gente já teve locutor de rodeio, já teve pessoal, já tivemos políticos. Aí você teve um convidado ilustre há pouco tempo, né? Ou não foi no MerdaCast? Não, você conversou com o Castrezana, né? Conversei com o Castrezana, do Nerd Rabugento, para a pessoa se situar, né? E o Castrezana é assim, que tem muitos seguidores, então temos celebridades internéticas já no currículo do MerdaCast. E teve um boom de seguidores no perfil depois do Castrezana, não? Teve um aumento significativo, sim, depois da transmissão com ele. Um pouco acima do padrão, né? Um pouco acima do padrão. O cara é muito gente boa também, me deu toda a atenção assim no momento. Muito gente boa, gostei de falar com ele. Não, eu assisti. Infelizmente, na hora, assim, tem uns problemas que a gente não tá tendo aqui hoje, né? Que é conexão e tal. Deu umas travadas justo com a transmissão dele, né? Mas isso é coisa que faz parte, acontece. E tivemos um bom resultado, assim. Até tá no YouTube, inclusive. MerdaCast Entrevista Nerd Rabugento. E é isso. Quem puder seguir lá, @MerdaCast, sempre o que tiver no MerdaCast vai estar nesse Instagram. Não acompanhem só o Marcelo Bassi, porque no Instagram assim, é uma coisa mais oficial mesmo. Tem que lembrar o seguinte, né? O MerdaCast, ele tá no Instagram como MerdaCast, né? Dá para achar diretamente o perfil do MerdaCast no Instagram. Para quem acha que está entendendo errado, não, gente, o nome é esse mesmo, MerdaCast. Não é NerdaCast de nerd nem nada, não. É MerdaCast. Porque acho que tem a ver com o conteúdo planejado inicialmente. Mas o conteúdo é muito variado, apesar do nome. Tem uma explicação plausível. É porque eu fiz teatro e merda tem um significado importante do teatro, né? No dia da estreia você manda tudo a merda e boa. Então é mais pensado por esse lado e muitas vezes o conteúdo não deixa de ser uma merda, né? Quando tá só eu e o Marcelo Bassi sem convidado. Fica uma merda, mas dá audiência, é isso que interessa. Até no teatro, né? Sim, do improviso, mas mesmo quando não tem convidados, o público participa demais, acaba entrando na brincadeira. No começo o Marcelo Bassi fazia desafios, ele chegou a tomar tortada na cara, tomou ovo, se vestiu de Dilma. Nossa, teve muita coisa bacana, assim. Tudo tem no YouTube para quem tiver curiosidade, só que tem que ter tempo, né? Porque tem transmissões de 1 hora aí. A gente fala isso, né? Tipo, assim, legal... teve tortada na cara, mas também já teve vereador convidado discutindo coisa de política séria aí, né? Já teve o Rafael aí, que é personal trainer, falando de programa. Bruna Machado, que responde por uma ONG que cuida de animais de rua e tal. Então também tem o lado social da coisa, né? Os crazy bikers, que aqui em Jacutinga, eu acho que no Brasil, né, tá muito em evidência esse negócio de bike, de pedalar. E o pessoal veio divulgar um evento no MerdaCast. Lindomar, locutor de rodeio, um cara super simpático também que veio participar com a gente. Tá faltando ainda muitas celebridades a serem entrevistadas. Eu gostaria muito de trazer o Pisca, entre outras pessoas assim. E tem muita gente ainda na lista. Você, né, Pedro, sempre participa, o Anselmo também sempre participa, não posso esquecer. Agora tá faltando mais celebridades de fora, né? Tipo de Ouro Fino, né? Das adjacências. Então, tem que conseguir chamar esse pessoal. É bacana, seria interessante expandir as adjacências jacutinguenses. E é interessante falar do teatro, Pedro, porque também foi onde a gente começou, né?
Uhum. Aliás, na verdade, a gente começou com imagens caseiras, assim, então, para quem a tá gente, se nós perguntando três, né? assim, quem são esses caras falando? A gente, assim, na adolescência, a gente já mexia com vídeos, edição raiz, que é você ligar 2 videocassetes ou um videocassete e uma filmadora e editar, fazer o corte, ou então ter que gravar na sequência e já sair editado na fita. Editar na própria filmadora, né? A gente também já fez uma... VHS, Aliás, década para de quem não 90. sabe, muita gente não sabe, nós 3 já fizemos rádio aqui em Jacutinga. É verdade, bom você ter lembrado, eu ia tentar lembrar abraço vocês disso. Mandar um abraço pro meu amigo Dô de Boa Amizade aqui, que era quem a gente substituía nas manhãs de sábado, programas às 5 horas da manhã, né? Como que era o nome do tio do Salgado? Tinha um senhor de Monte Sião que participava do programa, era um senhor que fazia salgados lá em... Não era o Zélio Céu, não é esse não? É Zélio Céu, não era isso? Tem o Zélio Céu, ele fazia parte do elenco do programa, né? Ele ia lá pessoalmente acompanhar a gente. O cara era tão fã nosso que ele ia lá. A gente fazia um programa que chamava Amanhecer no Sertão, né? A gente acordava que era 5 horas da manhã. A gente acordava antes das 5, acho, né? Porque o programa era 5 da manhã. É. E o Zélio Céu, ele era tão fã nosso que ele estava ouvindo o programa. Aí a gente, no meio do programa lá, falava, Zélio Céu, vem aqui na rádio, não sei o quê. Dava uns 10 minutos e ele aparecia lá. Foi uma época muito legal, tenho muita saudade. É. Não posso esquecer o Natal Alves do Amaral, né? Nosso amigo aí que participava também. E aí, só para finalizar aqui, a gente não participava como nós mesmos, nós tínhamos personagens, né? Mas aí eu acho que aí já é assunto para um outro podcast, talvez. A gente contar as nossas antigas experiências de rádio. Eu já falei de Merdacast, já falei de rádio, já falei de teatro, mas literatura é o que faltou falar e eu vou passar a bola para o Anselmo aqui, né? Que é uma pessoa mais apta a falar. Então, gente, vocês que estão ouvindo a nossa transmissão aqui do B3 já devem ter percebido que toda vez que a gente faz alguma indicação no final do podcast, as minhas indicações são os meus livros. Então é sobre esse o meu chuncho de hoje. Vai ser um episódio especial com os nossos chunchos. Então eu vou falar aqui sobre os até então 2 livros que eu escrevi, que são Imitando Gerena, né? Ou Imitando Gina, as pessoas, cada um pronuncia de um jeito. Eu para falar a verdade, eu prefiro Gina, Imitando Gina, mas a pronúncia correta é Gerena, e O Vulto e Outras Histórias. O Imitando Gerena é um romance policial que eu escrevi, salvo engano, no ano de 2002. Só que aconteceu que eu mandei esse livro para algumas editoras, e ele foi recusado, ninguém se interessou em publicar tudo. Até as editoras respondem, para qualquer escritor que envia material, elas respondem tudo, só que elas se reservam ao direito de não comentar por que elas não quiseram publicar o seu livro. Eles mandam uma carta e falam, olha, nós recebemos, agradecemos, não sei o quê, mas optamos pela não publicação do material. E esse livro acabou ficando engavetado. Na verdade, ele não ficou engavetado, ele ficou perdido por 10 anos, porque eu... A cópia datilográfica. Eu escrevi ele Você lembra quando você escreveu? Falar. Foi em 2002. Aí eu escrevi ele à mão na época, né? Meu primeiro computador que eu tive foi em 2005. Então, tipo, o livro foi escrito à mão, né? Com lápis, caneta e um caderno. Depois que eu escrevi à mão, eu ia datilografando na máquina de escrever. E aí eu tirei as cópias, mandei para as editoras, tudo, né? Acabou que não deu certo deles publicarem. E eu guardei os originais numa pasta e a pasta ficou desaparecida por 10 anos, né? Até 2010 ou 2011, quando eu reencontrei essa pasta do nada, não estava nem procurando. E aí eu resolvi, né? Como aí eu já tinha internet, tudo, pesquisar maneiras de se publicar um livro. E, para minha surpresa, eu descobri que haviam editoras que publicavam assim que você tivesse um livro, basta você enviar para a editora e eles publicam por demanda. Ou seja, eles não fazem uma tiragem de 200, 300 exemplares. Eles guardam os arquivos do seu livro lá, né, da história que você escreveu. Uma pessoa resolve comprar, eles mandam para a gráfica um livro. Esse livro é feito lá, confeccionado e enviado para a pessoa. Até dizem que esse vai ter no futuro, dizem que o livro vai morrer, né? Que não vai ter mais o livro de papel, que vai ser tudo no tablet. Eu acredito que não, eu acredito que sempre vai ter o livro de papel. Eu acho que o futuro do livro vai ser esse mesmo. Você não vai ter uma tiragem com milhares de exemplares, né? Você vai comprar por demanda. Você quer comprar 10, você compra 10, você quer comprar um, você compra um. É até uma maneira mais ecológica, né, de se lidar com isso. E, assim, eu não posso... E aí, depois, assim, de 10 anos desse material perdido, eu resolvi publicar.
Quando eu peguei para fazer a correção desse livro, eu me deparei com alguns fatores que, assim, que em 2002 a gente tinha e que em 2010, 2011, 2012 não tinha mais. Por exemplo, tinha uma parte do livro que os personagens iam assistir um filme no videocassete. E já não tinha mais videocassete. Então eu tive que reformar e mudar para DVD. Tirando a correção, a parte de correção ortográfica mesmo. Aí, sem brincadeira, gente, eu acho que eu fiquei mais de um ano tentando corrigir esse livro. Porque se você é o autor do livro e você vai corrigir o seu próprio português, você chega numa parte da história e você fala, mas não tá legal assim, eu vou reescrever. E esse livro nunca ia, se não fosse a ajuda do Pedro. Passa a vida escrevendo, né? Porque aí o Pedro... você fala, eu vou mudar. Você não fica só na correção, você vai mudar, você acaba mudando elementos da história. Aí um dia o Pedro chegou para mim e falou, quer saber? Dá esse livro aqui, que eu vou corrigir. E acabou. Aí eu fiquei muito agradecido, porque talvez esse livro não tivesse saído até hoje, se o Pedro não tivesse pego para fazer esse trabalho. No fim, o trabalho dele foi além da revisão ortográfica, né? Ele acabou ajudando em outras coisas, fez um trabalho sensacional e ainda conseguiu o Adam, o Alighieri, que é um web designer que fez uma capa sensacional para o livro. Eu tinha até feito uma capinha para ele eu mesmo nos moldes dos giallos italianos, né? Que eram uns livrinhos antigos que eram lançados na Itália de capa amarela e no centro do livro tinha um círculo com alguma ceninha da história. Eu fiz uma capa naqueles moldes, mas por fim o Pedro conhecia o Adam, o Alighieri, e o cara fez uma baita de uma capa legal pra caramba, vermelha, com uma faca, que ficou sensacional. Tipo, ficou espetacular, sem comentários. Isso em 2012, né? Aí em 2013, eu estava embalado, né, com esse negócio de livro, tinha escrito primeiro, tudo, e a vida inteira eu publiquei historinhas, contos na internet. E eu resolvi reunir uma coletânea, né, com tudo isso que eu tinha já publicado na internet, e lançar o Vulto e Outras Histórias. Que o Vulto e Outras Histórias é um conto meu, são contos bem curtinhos mesmo, 1, 2, 3 páginas no máximo, alguns bem menos, tem microcontos lá que são uma frase. Eu resolvi fazer uma coletânea com todos, lancei o Vulto e Outras Histórias no ano de 2013. E nos meus planos, em 2014, eu iria lançar o Antiquário, que ele começou a ser escrito antes de Imitando Gerena, ou seja, antes de 2002. Até eu tenho alguns contos escritos, tudo, e eu tive uma ideia, assim, para o Antiquário, que eu imaginei o seguinte: muita gente veio falar comigo, após o lançamento do Imitando Gerena e do Vulto e Outras Histórias, falar que gostaram, que eles sempre tiveram vontade de escrever, mas nunca tinham, assim, ideia de por onde começar, tudo, e eu chamei várias pessoas que vieram para falar comigo, convidei para esse projeto do Antiquário, que é uma história que se passa também em Jacutinga, na minha cidade natal, que é onde se passa Imitando Gerena, e tive convidar esse pessoal para cada um escrever um conto para o Antiquário. Esses contos estariam interligados, né? Eles teriam relação com uma trama principal do livro. Só que no fim das contas, acabou não dando certo, porque assim, eu acho que não é um projeto, não é uma ideia para você inicialmente já começar ela com o pessoal, cada um escrevendo uma história. Então eu resolvi escrever o primeiro volume do Antiquário sozinho com os meus contos, e a partir do segundo, esse pessoal me ajudar. Né, cada um dar a sua visão lá. Só que o projeto está parado desde 2014, porque são vários fatores, né? Falta de tempo, bloqueios criativos e tudo mais. Assim, esse tipo de coisa acaba passando. Mas assim, recentemente eu voltei a mexer com as histórias, muito devagar, mas eu tô mexendo devagar. Eu acho que, assim, daqui não muito tempo, existe uma possibilidade desse livro sair, sim, o primeiro volume. E espero que o segundo volume do Antiquário não demore tanto, porque aí o pessoal vai ter uma ideia de como fazer as histórias, tudo, né? Que a ideia é ser uma coisa participativa, assim, pro pessoal. Agora, uma coisa que eu acho que faltou você falar foi do que se trata o Imitando Gerena. Então, o Imitando Gerena, eu descobri, depois que eu escrevi ele, eu descobri que ele se enquadra perfeitamente no gênero giallo, que é um gênero que eu adoro, que é do literatura e cinema italiano de suspense. Eu não escrevi ele na intenção de ser um giallo, né? Mas ele acabou virando, assim, depois que eu comecei a conhecer, me interessar, eu falei, puxa vida, eu escrevi, que legal. Eu escrevi um giallo. Mas é uma história, é um romance policial, né? E ele se passa aqui na minha cidade natal, na Pacata Jacutinga, onde um serial killer começa a assassinar as pessoas, que é o que os serial killers fazem, né? E
E a princípio, o motivo dele ele usa um livro de um escritor também da cidade. Ele se baseia nos crimes do livro desse escritor para matar as pessoas, as vítimas que ele escolhe. E foi um livro assim que eu escrevi de trás para frente. Eu imaginei primeiro qual seria o motivo, né? E a partir do momento que eu tinha um motivo, que eu tinha os do criminoso ou da criminosa, né? Vai saber, eu não posso dar spoiler do meu livro. Eu desenvolvi a história em cima disso. E, assim, é um livro que eu gosto bastante. É uma relação estranha que a gente tem com o material que a gente produz, porque às vezes eu pego para ler, vira e mexe eu pego ele para dar uma olhadinha, né? Aí eu falo, nossa, que droga, que bosta. Eu chego numa parte, e às vezes eu chego numa parte que eu leio, eu falo, não fui eu que escrevi isso aqui, tá muito bom. E assim, é um sentimento ambíguo, mas assim. não tem texto perfeito o tempo todo, né? E eu gosto muito do final, né? Eu gosto muito das motivações, porque é uma surpresa, né? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto do Pedro dos 1001 filmes, que eu acho muito interessante também. Então vai lá, Pedro. Antes de eu começar a falar, só lembrando que você falou que eu fiz a revisão do seu livro, não foi nenhum sacrifício, não, por dois motivos. Primeiro, porque eu achei a história é muito boa, assim, é gostoso de ler, é um texto fácil, né, fácil no bom sentido. E além disso, já entrando um pouco, quando eu morei em Jacutinga um tempinho, hoje eu estou em Belo Horizonte, eu morei em Jacutinga durante 2002, e lá eu trabalhei como revisor também, revisor do jornal A Gazeta de Jacutinga aí, e eu gostava de fazer isso, né? Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Acabei aí me ofereci de propósito mesmo, era uma coisa que eu gostei de fazer, curti fazer a revisão, então foi bem legal fazer a revisão e a pesquisa, né? De vez em quando apareciam umas pesquisas do que assim. É bom saber que você gostou, daqui uns dias você recebe o antiquário, então, em primeira mão. Tá bom. Pode mandar. Eu vou fazer mais lento, mas vou fazer. Da época que você fazia revisão na Gazeta, queria lhe agradecer aí publicamente pelas vezes que você me safou dos recadinhos da Gazeta aí. O pessoal ia... tinha esse recadinho. Caía tudo na mão do Pedro. É verdade. Eu fazia um pouco de edição do jornal também, de vez em quando eu podia salvar umas pessoas lá, de não serem difamadas, assim, apesar de merecerem, quem sabe, né? Vai saber o que elas fizeram para merecer aquilo. Mas, então, enfim, aí depois inventaram o Facebook, aí complicou. A difamação é aberta para todo mundo, né? Mas entrando, deixa eu fazer meu chuncho então. E o meu chuncho é o seguinte: o Alan aí falou do seu projeto de streaming aí, né? Do MedaCast, o Ancião foi para literatura, e agora eu vou pro audiovisual, a cinematografia aqui. Eu gosto muito de cinema, sempre gostei muito de cinema. E esse meu chuncho, na verdade, eu não tô divulgando nada no fim das contas. Eu tô só falando uma coisa mais do meu gosto, porque o que eu faço com esse meu, digamos assim, projeto, né? É só colocar no Facebook os filmes que eu vi. Só que eu comecei a seguir uma lista específica de filmes, que é a lista de um livro que se chama 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. E por que eu comecei a fazer isso? Eu gosto muito de filme, gosto muito de cinema. Sempre gostei de ver filme desde pequeno, né? Acho que a gente cresceu na frente da televisão, nessa geração da década de 80. E aí eu comecei a gostar mais de cinema, né, ao longo do tempo, e comecei a procurar uns filmes mais diferentes. E aí chegou uma época, mais ou menos recente, né, poucos anos atrás, que eu comecei a querer ver mais filmes, né, clássicos e tal, só que não tinha muito tempo, e quando aparecia tempo, eu me via de repente, olha, agora, nesse momento, eu posso ver um filme. Qual filme que eu vou ver? E eu não conseguia escolher um filme direito, eu queria ver os filmes clássicos. Então, eu descobri esse livro, e nessa época minha esposa estava grávida da minha primeira menina, e logo que eu entrei num trabalho novo, onde eu estou no meu emprego atual, eu me vi com um pouquinho mais de tempo livre para poder ver esses filmes. Ao mesmo tempo, nasceu a minha menina. Eu queria muito ir no cinema nessa época, eu queria poder ver mais filmes no cinema. Só que aí com a menina novinha, né, nenenzinha, ficava difícil no meu tempo livre sair, porque o meu tempo livre geralmente era o tempo que a minha esposa estava trabalhando, então eu ficava muito por conta da neném. Então, tem que ver filme em casa, então tem que ser filme antigo, filme que eu acho fácil. E descobri esse livro. Foi isso, Pedro? Que eu comecei a fazer esse projeto foi em 2015. Né? Okay. Os livros são mais antigos, eu esqueci agora de quando é a primeira edição desse livro.
E o que acontece? Esse livro ele se propõe a listar 1001 filmes que quem gosta de cinema, né, deve assistir. Né, como ele diz, 1001 filmes para se ver antes de morrer. Ele é uma listagem feita por 2 autores do livro, que entrevistam várias personalidades ligadas ao cinema, diretores, atores, roteiristas, etc. e tal. E todo ano eles coletam essas opiniões e renovam essa lista, mantendo sempre 1001 filmes na lista. E aí, quando eu fui ver, quando eu fui assistir esses filmes, eu me peguei assim pensando, se eu quiser ver todos esses filmes, eu não posso pegar os filmes que eu quero ver primeiro, porque quando acabar de ver os filmes que eu quero ver de verdade, eu vou acabar não vendo os outros. E eu sou meio maníaco com essas coisas, eu tenho meio toque com essas coisas, assim. Se eu peguei a lista de 1001, eu tenho que ver os 1001. Eu não posso ver 217, sabe? Eu não posso ver 348, eu tenho que ver os 1001. Eu só vou ver os 1001 se eu ver eles em ordem. Eu resolvi transformar isso num projeto para o meu tempo livre. Então, atualmente, eu estou assistindo todos os 1001 filmes. Aliás, não são 1001, né? Eu tenho que acrescentar esse detalhe. Cada edição do livro, eles renovam a lista. Eles tiram alguns filmes, e colocam outros, geralmente alguns mais recentes do ano anterior, os filmes mais importantes do ano anterior, ou eventualmente, por alguma mudança nessas entrevistas que eles fazem, algum filme antigo sai e entra um outro antigo no lugar, enfim. Então eles vão renovando essa lista, cada edição tem 1001, mas os filmes de uma edição não são todos iguais aos filmes da outra edição. Geralmente eles trocam uns 10 aí por ano. E aí eu cismei que eu tenho que ver todos os filmes que já foram citados nos livros. Então, atualmente, contando todas as edições, são 1.199 filmes que já foram citados. Então, até o momento, meu plano é ver esses 1.199 filmes. Eu comecei isso em 2015. O meu primeiro plano era conseguir ver esses 1001 filmes em 10 anos, ou seja, mais ou menos 100 filmes por ano, o que daria aí mais ou menos uns 3 filmes por semana. Aparentemente não parece muito, você conseguir parar de noite para assistir, mas se vocês têm um neném pequeno e agora 2, vocês vão perceber que é um pouco difícil você ter esse tempinho livre, né? Você está trabalhando, tem 2 crianças e a esposa cansada, e né, de manhã você tem outros compromissos, além do trabalho, você tem outras responsabilidades, além de trabalho e filho, então fica difícil. Então eu fiz um recálculo aí, diga. Só uma pergunta, desses 1.199, eu acompanho no Facebook, mas eu esqueci, você já viu quantos? Eu vi 214, eu estou vendo o de número 200, estou vendo o de número 215 agora, né? E eu estou vendo porque justamente eu estou vendo picado, estou tentando ver pelo menos 15 minutos de filme por dia, mas, por exemplo, ontem e hoje eu não vi, não deu tempo. Então estou com meia hora de filme acumulado aí para distribuir nos outros dias. Entendi. E assim, você lembra qual que foi o primeiro dos 1001? Que eu assisti? Você lembra? O primeiro da lista, acontece que obviamente eu já tinha assistido vários filmes que estão citados nos livros antes dos livros existirem, né? Então eu não sei dizer qual filme eu vi primeiro, mas o primeiro filme da lista é o Viagem à Lua. Legal. Né, aquele francês. Agora eu esqueci, 1902, sei lá. É um dos primeiros filmes, né? É o marco da popularização do cinema. O Viagem à Lua, aí você tem muitos filmes mudos. Eu assisti muitos filmes mudos com a Luísa, minha menininha, bebezinha, na minha frente, sem preocupação, porque a gente às vezes tem uma preocupação de botar o neném na frente da TV, que é muito estímulo e tal. Eu botava ela de costas para a TV, virada para mim, numa cadeirinha, porque como era filme mudo, só tinha trilha sonora, então ela estava ouvindo música. E aí eu assistia de boa lá. Depois começou a ficar difícil, porque ela cresceu, ela ficou curiosa, e a maioria aí não dos te filmes deixava mais assistir. E fora isso, a maioria dos filmes não são bons para se assistir com uma criança, né? A maior parte dos filmes são filmes adultos, não, né? Filmes clássicos com tema adulto, né? Com crimes, com mortes, com mistérios, com coisas complexas e cenas que não seriam interessantes para uma criança. Então eu não posso ver com ela
Então eu tenho que achar assim, a hora que ela está acordada, a hora que ela está dormindo, né? Ou na hora que agora atualmente ela fazer está só na mais escolinha. uma pergunta. Pode falar. O título do livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Tem Isso. algum deles que você achou insuportável, que você falou, nossa, esse realmente não havia a menor necessidade de eu ter visto antes de morrer? Eu vou dizer uma coisa, eu não sirvo para filme russo. Os cinéfilos que me perdoem, assim, o que eu vou falar é uma heresia no meio cinéfilo, mas pelo amor de Deus, Encoraçado Potemkin, não, sabe, assim, Encoraçado Potemkin é um filme russo, assim, extremamente importante na história do cinema, ele tem um papel político muito importante, e eu nem tô falando do pior, não, tem um outro filme que chama Terra, também russo, eu dormi, esse filme, ele é um filme relativamente curto, e eu tive que ver ele em 3 vezes, porque nas 2 primeiras eu dormi no meio. Eu tive que recomeçar a ver. E eu não sou de dormir em filme. Não é fácil isso. Então, assim, eu sou uma pessoa hollywoodiana, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu gosto muito de filme de cinema, mas eu não sou para ficar vendo esses filmes cult malucão, assim. Se não sei se vocês conhecem. Você dormir no meio, esse filme não está contabilizado, né? Não, eu tenho que ver ele. Eu tenho que conseguir ter visto ele. É um filme muito, muito, muito antigo. Brasileiro, o primeiro filme brasileiro que aparece na lista chama Limite. Se vocês resolverem procurar aí eventualmente, vocês vão ver, é um filme super maluco, experimental, que é só um monte de recortes. Ele tem uma história, ele mais ou menos conta uma história, mas ele é muito maluco. Enfim, a gente, com essa minha experiência, eu tô trombando com muita coisa louca, muita coisa que eu jamais pegaria para ver, mesmo tendo lido a sinopse e alguém me indicando, não, esse filme é muito bom, eu olharia para ele e falar, não vou perder meu tempo. Então eu estou perdendo muito tempo vendo alguns filmes, mas eu acho que o que conta, no final das contas, é a experiência assim, desse projeto todo. E de entrar em contato com essas obras de cinema que tem algum papel na história e que eu não teria contato por outro motivo. E eu tenho muito interesse nessa área, assim, eu acho que eu sou um cineasta frustrado, então um dia eu ainda faço alguma coisa de verdade. A gente, né, emendando tudo isso que a gente está falando, né, até para a gente aí caminhando aí para o fim, eu acho que isso tem muito a ver com nós três, né? O Alan já falou lá no começo, a gente desde adolescente, assim, desde quando a gente se conheceu, a gente faz produções audiovisuais, né, Alan? Isso aí. Eu levava minha câmera aí para Jacutinga, a gente fazia uns filmes, ou filmava só o que estava acontecendo de bobagem mesmo, a gente fazia entrevista na rua, né? A gente fazia entrevista na rua com brincadeiras com as pessoas e tal, antes de existir YouTube, antes de existir Google, né? Quiçá antes de ter internet popularizada no Brasil. A gente ia fazer Vocês esse tipo meio que, com essas entrevistas, tudo que tinha, vocês meio que já deram o pontapé inicial do MerdaCast, na verdade, né? Mais ou menos isso. Era mais ou menos isso, pegar umas figuras e fazer uma entrevista com elas. Justamente. Mas isso muito dessas pessoas estão eternizadas, tanto no MerdaCast como nas nossas fitas, né, de VHS. Carlinhos Curimbá é uma delas, por exemplo. Figuras jacutinguenses já foram, lendas folclóricas aí da cidade de Jacutinga estão imortalizadas nos nossos VHS, que, aliás, eu não sei se eu contei para vocês, estão em recuperação e digitalização nesse momento. Eu acho que semana que vem eu consigo todos melhor digitalizados do que a gente tinha. Lembra que eu tinha feito uns DVDs e tal? Agora a gente vai ter, eu acho, uma qualidade melhor, com um som melhor, porque a gente tinha perdido muito som. Então eu acho que a gente vai conseguir, depois eu compartilho com vocês. Em editável também, então vai dar pra gente fazer muita coisa. Bom, se a gente direitinho esse material que a gente tem, dá pra, tipo, 1% dele dá pra gente colocar no YouTube, porque o restante eu acho que seria considerado de hoje. Nós somos fruto da geração que via o que era exibido na Globo e SBT durante a tarde, né? Então a gente tinha um senso de humor próprio dos anos 80 e 90 durante os anos 90 que hoje acho que não cabe ser espalhado aí, a gente tem que levar isso em consideração. Então, se a gente eventualmente colocar uma coisa em público aí, acho que a gente vai ter que filtrar bastante. Rodolfo Ietê, Gugu Liberato. Essa era as nossas referências, Ratinho, né? E por aí vai. A gente só não conseguiu umas mulheres peladas pra pôr junto, né? Basicamente que a gente não tinha idade para poder pedir isso, né? Ô Pedro, eu tenho uma dúvida sobre os 1001 filmes. Nessa lista tem algum filme da Marvel?
Tem o filme da Marvel. Eu acho que tem alguns dos filmes recentes, porque eles tiveram, mesmo que seja por motivo de, por exemplo, recorde de bilheteria, essas coisas, eu tenho quase certeza, eu tô olhando aqui, ó, Guardiões da Galáxia tá na lista, o primeiro, Guardiões da Galáxia tá na lista. Provavelmente pela diferença, eu lembro que ele foi um sucesso à parte, né, dos filmes da Marvel. Ele inaugurou um tipo diferente de humor, ele é um filme de super-herói diferente, com uma base muito grande de trilha sonora, né? Você parar para pensar, ele tem essa especificidade no meio dos outros filmes. Foi um sucesso enorme, apesar de personagens quase completamente desconhecidos, né? Então, acho que esse é um dos motivos porque ele entrou na lista aí em 2015, embora eu não sei se na versão de 2016 ele se manteve. Mas eu posso dizer pelo menos... Pra você falar, eu tava doido pra você falar que não tinha nenhum, eu ia falar chupa, Marvel. Não tem, mas é capaz, depois eu dou uma procurada aqui, de repente em outro momento, porque agora fica difícil eu procurar. Mas talvez o Batman vs Superman, por exemplo, esteja, enfim. Mas, bom, eu acho que a gente pode finalizar os nossos chunchos, né? Sim. E partir aí para as nossas indicações. Eu acho que, bom, só para finalizar esse papo, essa foi a ideia nossa, a gente falar um pouquinho da gente, da nossa experiência com os temas correlatos ao que a gente trata aqui no Projeto B3, que são principalmente produções antigas aí, da cultura pop geral, né, sem esquecer das mais recentes que a gente se interessa, mas a gente tem uma vivência, de alguma forma, algum tipo de produção nessa área que eu acho que acaba contaminando tudo que a gente vai falar daqui para frente, dizer daqui para frente, aqui no Projeto B3. E aí vamos partir para as indicações, né, para a gente finalizar aqui o nosso podcast de hoje. Indicações? Mantém a ordem? Pode manter, pode começar. Então eu vou fazer uma indicação aqui de uma pessoa que me inspirou muito na pessoa que eu sou hoje, né? Que tem o MerdaCast, tivemos os filmes em VHS aí, né? Que é o Augusto Canário, né? Famosíssimo repórter policial da época do Alborguete. Ele tem um programa numa televisão chamada Central TV, é uma TV paga, né? Mas você consegue acessar pela internet. Então eu vejo pelo site ali, e é um programa muito bom e que a gente fica muito bem informado. Augusto Canário Sem Censura pela Central TV. Aliás, até vou mandar um abraço aqui para ele, porque tudo que eu produzo, eu sou chato o suficiente para mandar no WhatsApp dele, e às vezes ele visualiza, às vezes responde. Então, deixar aqui meu alô para Augusto Canário, e minha indicação é Augusto Canário Sem Censura na Central TV. Bom, eu tenho algumas indicações e vou tentar ser o mais breve possível, né? Não posso deixar de indicar meus livros à venda no Clube de Autores, imitando Gerene Vulto e outras histórias. Esse final de semana eu estava de folga, peguei alguns dias livres, e eu assisti a segunda temporada da série Slasher na Netflix. Eu recomendo porque eu achei muito legal, assim, para quem gosta de slasher. O gênero slasher é uma homenagem aos filmes antigos. Nessa segunda temporada, ela pega, assim, principalmente Sexta-feira 13, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e uma pitada de Psicose, que não é um slasher, mas é um filme de terror também. E para finalizar as indicações, eu vou indicar que vocês experimentem a suquita sabor Tutti Frutti, que eu experimentei neste final de semana. Eu achei muito gostosa. Então, se você ver aí no supermercado da sua casa, experimente, porque vale a pena. A minha indicação vai ser que as pessoas assistam 2 trailers. Um deles é o do filme Mandy, que vai estrear ainda esse ano, não sei quando, parece que não tem data de estreia no Brasil, mas eu tô com muita expectativa para ver o filme Mandy, que é com o Nicolas Cage, e que fala sobre... ele se passa no começo da década de 80, e o Nicolas Cage é um homem que está querendo vingança porque a esposa dele foi assassinada por uma seita religiosa. Mas eu estou recomendando o trailer porque pode parecer mais um filme de vingança e tal, mas pelo menos esteticamente ele promete muito. Esse filme ele estreou num festival, o Festival de Sundance, há um pouco tempo atrás, e no Rotten Tomatoes, né, que é um site lá dos Estados Unidos que dá nota para os filmes e que é uma referência muito grande para muita gente, assim, né? Não é necessariamente uma regra, mas ele faz uma análise das críticas de cinema que saem nos jornais e tal, e ele ficou durante várias semanas com 100% de aprovação da crítica, o que já é uma coisa muito rara
E recentemente ele ainda está com uma alta porcentagem de aceitação. Então a gente está falando de um filme do Nicolas Cage, que é um ator que é conhecido por um tipo de atuação que não é exatamente oscarizável. E mesmo assim eles estão falando de... ele é famoso, mas não é... A atuação dele é um pouco exagerada, né? As pessoas gostam de dizer. Mas o diretor parece que fez um trabalho fantástico e só vendo o trailer para entender. O trailer é o tipo de imagem, o tipo de coisa que ele faz. Então eu estou com uma expectativa muito grande para ver esse filme. Então eu recomendo que vejam esse trailer para aumentar a hype aí. E o outro trailer para assistir é o de um seriado da Netflix, que eu esqueci quando que estreia, porque de repente isso me veio na cabeça agora, então tem alguns dias que eu vi esse trailer, mas que chama Samantha, e é um seriado brasileiro, que vai falar sobre uma antiga estrela mirim da década de 80, que está tentando voltar para a mídia agora, na nossa atualidade, e vai ter que lidar com todos os problemas. E é uma série de comédia, e a gente pode esperar muitas referências oitentistas. Eu não sei muito o que esperar da comédia, né, da qualidade de comédia da série, embora a atriz principal é a atriz que interpretou a Gretchen no filme Bingo, que teve há pouco tempo, que fala da história do Bozo, e o próprio ator, que é o Vladimir Prista, que interpretou o Bozo nesse filme, né, o Bingo, né, que eles mudaram o nome para o filme, mas enfim, também está na série, então eu imagino que eles devem estar acompanhando o mesmo tipo de humor, assim. E o filme foi muito bem recebido, quase foi a indicação do Brasil para o Oscar, inclusive. Então, eu recomendo esses dois. O Mandy, que é um trailer, por enquanto a gente não sabe quando estreia, e na Netflix com certeza a gente vai ter o seriado da Samantha, que eu posso chutar que é um pouco baseada na Simone. Então, né, a ideia é meio que brincar com a história da Simone, embora não seja a mesma coisa que eles fizeram com o Bingo, né? Que é a história do Bozo, que só mudaram o nome. Tem a mesma inicial, né? Acho que é só para pegar essa ideia mesmo, acho que é para vender um pouco mais também. Mas eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Tem gente dos anos 80, dos anos 90 aparecendo aí nesse seriado de novo, e pelo trailer o humor parece que é muito bom. Então fica essa minha indicação. Curioso para ver. Pedro, você falou aí do Nicolas Cage. Eu acho que assim, uma grande sacada da DC seria se eles chamassem o Nicolas Cage para fazer o bizarro. Cara, interessante. Nicolas Cage que quase já foi Superman, né? Inclusive. Justamente por justamente, verdade. Ia ser muito engraçado. Nossa senhora. Você imagina o filme do Superman com Nicolas Cage? Nossa, que doideira, né? Nossa, não dá nem pra imaginar. Bom, Ele gente, vamos terminar. Acabou de ser o Superman e acabou sendo o motoqueiro fantasma, né? O grande upgrade, né? E aí, vamos terminando o nosso podcast? Vamos encerrando aí o Super Chuncho contra o Baixo Astral, episódio 4 do podcast P3. E daqui pra frente todo mundo Muito já conhece. Obrigado para quem ouviu a gente. E daqui pra frente todo mundo já conhece quais são os nossos chunchos que a gente vai ficar falando sempre. E aí a gente pode introduzir mais chunchos e mais indicações. Um abração aí para todo mundo. Só uma duvidazinha para finalizar. Os chunchos vão continuar nos outros podcasts ou este podcast é a morte dos chunchos? Não, acho que acho que deve continuar. O chuncho é livre. O chuncho é livre. O chuncho é livre aqui. A gente faz chunchos e indicações. Gente, então tá bom. Isso aí. Até mais para todos e temos aí um podcast. Até mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente!